fiel. Glória a Deus. Irmãos, eu convido todos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 118. Salmo 118, versículo, vamos ler um versículo que está nessa passagem. Convido você a abrir o Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Quem já achou, possa dizer amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Eu vou ler novamente. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Só até aqui a leitura, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero, nessa oportunidade, amados, estar trazendo uma importante reflexão para todos que estão aqui presentes, estão aqui participando dessa manhã abençoada, desse culto de adoração, e quero também que tenho certeza que essa mensagem, essa explanação da palavra, vai estar falando também com aqueles que vão ter acesso à mensagem que vai ser publicada no meu canal do YouTube. Quem for assistir essa mensagem através do meu canal do YouTube, tenho certeza que essa palavra vai falar ao coração de cada um. Amém? Louvado seja Deus. Bom, amados, nós vamos, na realidade, refletir aqui em algumas passagens, mas nós vamos nos ater numa palavra que ela é o ponto-chave daquilo que eu quero e creio que o Senhor quer que cada um entenda isso aqui nesta manhã. Sobre esse termo, regozijai-vos. A palavra regozijo, nós vamos falar um pouquinho acerca desse termo, mas antes nós vamos fazer um pouco de uma hermenêutica. O que é hermenêutica, pastor? A hermenêutica, ela é a interpretação da palavra. A hermenêutica, ela é o método de você interpretar o texto da palavra do Senhor. Em teologia, isso quer dizer que você tem que analisar um texto baseado no contexto. Então, sempre é orientado, quando você lê um texto, você vê o contexto. O que está antes e o que está depois. Porque nós costumamos usar esse versículo: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós temos o hábito, nós mesmos já fizemos isso, e nós sabemos que muitos irmãos costumam dizer: bom, esse dia é hoje aqui, né? Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar, né? Hoje aqui. Mas se você pegar aqui os que o salmista expressou no versículo 24, e se você ler os versículos anteriores, vamos ver o que diz. Nós lemos o 24, mas vamos ler a partir do versículo 22. Olha o que diz aqui, Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos
e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. O que o contexto está mostrando sobre esse texto? Que houve um dia em que Deus, através da sua palavra, falou para o seu povo se regozijar e se alegrar. E o salmista fala aqui nos versículos anteriores: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Quando lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos versículos à frente, fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que a palavra está nos esclarecendo sobre essa alegria e esse regozijo? Foi justamente a oportunidade que foi nos dada de ser alcançados pela misericórdia de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 fala: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, amados, no momento em que foi nos dada a oportunidade da palavra de Deus ser estendida por todo o mundo, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, essa oportunidade que foi dada de todos os povos, línguas, tribos e nações serem alcançados pela graça de Deus, foi justamente o momento em que a palavra revelou: esse é o dia que o Senhor fez. No momento que Jesus estava sendo rejeitado pelos seus, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele foi escarnecido. Mas ali, amados, ele veio para trazer o reino de Deus. Aleluia. Os seus não o receberam. O povo que estava ali naquela época, os religiosos da época, a nação ali de Israel, o povo, os fariseus, ali o povo que estava ali conspirando contra Jesus, o traidor, aqueles que se levantam, queriam seguir Jesus só por interesse, só para Jesus multiplicar pão, só para Jesus curar as enfermidades, mas não abriam o coração para crer nele como Senhor, esses o rejeitaram. Mas a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, ou seja, o reconheceram como um verdadeiro Senhor e Salvador, a Bíblia diz: foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós fomos alcançados, porque um dia Jesus foi rejeitado lá. Um dia Jesus foi rejeitado lá. E o Evangelho tomou a dinâmica de se expandir por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Chegou até nós. Glória a Deus. Então hoje tem uma ordem para o povo de Deus: se alegrar e se regozijar. Pastor, o senhor está falando para eu me alegrar e para eu me regozijar. Primeiro é a palavra que está dizendo: alegremos-nos e regozijemos.
Você já está entendendo que quando diz aqui, este é o dia que o Senhor fez, o salmista fala, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal. Então esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos nele. Aleluia. Glória a Deus. Quando, amados? E essa passagem, inclusive, se você ler lá na carta de Pedro, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, fala que os crentes são a casa espiritual edificada por Cristo, edificada em Cristo. Mas olha o que diz aqui, a partir do versículo 4, quando diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha aqui, está dizendo a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Aí ele diz o que está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, ela é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Você vê que ele fala aqui sobre o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram. Quem é essa pedra? Jesus. A pedra angular. Você vê que nós ensinamos aqui que o nosso ministério, ele é apostólico, porque ele está baseado, a sua doutrina, os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Jesus foi essa pedra angular dessa construção. Que construção? A igreja. A igreja é a construção do reino de Deus aqui na terra. É a expansão. A Bíblia diz que nós somos o edifício de Deus aqui na terra, a obra de Deus. O alicerce é Cristo, ele é a pedra angular, ele que ligou a parede dos apóstolos e dos profetas, se tornou a pedra angular, que é aquela pedra de esquina, que faz o sustento da parede, uma parede. Então, a parede dos ensinos dos apóstolos e dos profetas, Jesus se tornou a pedra angular, e está construindo aqui através da sua igreja. E a igreja, hoje, povo de Deus, que são casa espiritual de Deus, habitação de Deus no Espírito. Então, quando essa palavra aqui fala, alegremos-nos, o regozijemos-nos vem primeiro, né? Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Alguém pode dizer, pastor, se a gente olhar no dicionário regozijar, vai dizer que é se alegrar. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. E é isso que eu quero que você entenda hoje. E o motivo de você se regozijar. Você tem que entender primeiro o que significa o regozijar. Primeiro, a alegria, ela depende das circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa está preocupada com problemas que está passando, situações adversas que está enfrentando. Essa pessoa, se você perguntar, você está alegre? Ele vai dizer, depende de uma circunstância. Quando soluciona um problema, a pessoa está sorri, pula,
comemora. Aí ele pergunta assim, você está alegre? Agora eu estou alegre. Estou alegre porque eu consegui minha vitória. Então a alegria, ela é uma expressão que depende de situações e de circunstâncias. Agora vem o segredo que eu quero que você, como crente em Jesus, entenda hoje, e isso fique gravado no teu coração para sempre. Regozijar. Regozijar não depende de circunstâncias. Regozijar é a alegria da alma. Sabe o que é a alegria da alma? É a alegria que está dentro de nós, é a alegria espiritual, e essa alegria ninguém tira de nós. Essa alegria Jesus nos garantiu. Essa alegria é dada pelo Espírito Santo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essa alegria da alma, a pessoa pode estar enfrentando o problema que for, a situação adversa que for, o problema pode ser mais cabeludo como aparentar ser, mas lá dentro a pessoa está se regozijando no Senhor. Lá dentro você está feliz com a tua salvação. Lá dentro você está saltitando de alegria, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Lá dentro você está celebrando, porque nada e nem ninguém te separa do amor do nosso Deus. É essa certeza que o Evangelho trouxe para nós. Jesus implantou isso dentro da gente. Irmãos, isso não tem nem como a gente se expressar por palavras humanas. Eu estou dizendo que o regozijo é a alegria da alma. Ela está dentro de você. Nada pode tirar de dentro de você esse motivo de você se regozijar. Amém. E aqui está dizendo, quando Jesus foi rejeitado, a graça de Deus se tornou propícia para alcançar todas as nações, e nós fomos alcançados. Então a Bíblia está dizendo, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, regozijemo-nos, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Se você olhar na tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, é um versículo desse tamanho. 1 Tessalonicenses 5,16, são duas palavras, mas é uma palavra que ele está falando para a igreja, está falando para mim, está falando para você também. 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou dizer como está na minha versão, na minha tradução aqui da Bíblia: regozijai-vos sempre. Eu quero ouvir agora o coral da igreja. Regozijai-vos sempre. É de vez em quando? Não. É só quando tudo estiver resolvido? Não. É só quando não tiver problema nenhum? Não. A Bíblia está dizendo regozijai-vos sempre. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Pastor sempre tem uma coisa para dizer, né? Pastor sempre tem uma coisa para dizer. Eu quero dizer uma coisa para você. Está na Bíblia aqui, o apóstolo Paulo escreveu: se regozijem sempre. Se você ler o versículo seguinte, olha agora o contexto, né? Se você ler o versículo 17, está falando assim: orai sem cessar. Ué, mandou se regozijar sempre. Depois lá, orai sem cessar. É um aviso para a igreja, sabe, irmão? Porque não depende de situações, não depende de condições, não depende de época, não depende de maneira, não depende. A gente não está precisando de ninguém fazendo cócega na gente.
para a gente estar fazendo cócega, rindo. Não, a gente não está dependendo de circunstâncias nem de métodos. O regozijo, ele é interno. E sabe por que o apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja? Por causa da perseguição. Se era para eles se alegrarem, e a alegria depende de situação, você imagina uma igreja sendo ameaçada, perseguida, sendo odiada. Qual o motivo que aquelas pessoas tinham de se alegrar? O apóstolo Paulo vai e diz para eles: regozijai-vos. Irmãos, eu estou falando isso aqui e eu estou me deleitando aqui na palavra. Eu estou aqui, a alegria na minha alma é tamanha, né? Que a gente salta de alegria, celebra a Deus, não desanima. Olha aí o segredo para não desanimar. A igreja primitiva tinha todo motivo para desanimar. A igreja primitiva vivia debaixo de ameaças. Os servos de Deus, apóstolos, foram mortos. Tiago foi transpassado a espada. João Batista, que pregou antes de Jesus, né? Ele foi decapitado. Apóstolo Paulo foi decapitado na prisão. Igreja perseguida, ameaçada. Que motivo que esse povo tinha de viver alegre? Mas tinha algo que estava acima daquelas circunstâncias. A certeza da salvação. Porque quando Jesus veio, Ele inaugurou a imortalidade. Jesus veio. Por isso que a gente celebra a ceia. Porque o sacrifício que Ele fez foi para nos garantir a nossa salvação eterna. Por isso que Ele falou: aquele que crê em mim nunca morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. O ladrão na cruz, um de um lado, o outro de outro, o outro blasfemando, resmungando, falando mal de Jesus, dizendo: se tu é o Cristo, se salva também, tira a gente daqui. E o outro arrependido lá falou: tu não imede as tuas palavras, rapaz. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí não fez mal para ninguém. E ele vira para Jesus arrependido e fala: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Olha o que ele falou: lembra-te quando tu vier no teu reino. Aí Jesus vira para ele e fala: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus estava ali com o seu sacrifício, Ele ia enfrentar a morte e Ele ia garantir a ressurreição. Através da ressurreição, Ele pegou a chave da morte. É o poder de Jesus. E a todos aqueles que nele creem, João 3,16 está lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perece. O crente não perece. Ele tem a vida eterna garantida. Os servos de Deus, o apóstolo Paulo chegou a dizer, a ponto de dizer: eu não tenho a minha vida preciosa. Porque ele era tão ameaçado, ele falou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele ainda chega a ponto de dizer: se a minha casa desse tabernáculo se desfizer aqui, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Porque ele sabia que Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para Paulo. Jesus, na conversão de Paulo ali, apareceu para ele e falou: eu sou Jesus, aquele a quem tu está perseguindo.
E ali Paulo se converteu e se tornou o maior missionário de todos os tempos, o maior pregador de todos os tempos. Fundou várias igrejas em várias cidades, em vários continentes. E hoje, amado, o Evangelho está aí alcançando vidas, famílias, lares, e as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que elas devem se regozijar. Glória a Deus, aleluia. Devem se alegrar celebrando. Regozijo é uma alegria da alma. E o motivo do nosso regozijo, qual é? Jesus. Jesus é o motivo do nosso regozijo. Então guarda no seu coração. Aqui tem uma passagem também em Efésios 2:20, só para concluir, que é importante você ver que a Bíblia fala de Jesus como a pedra angular. Efésios 2:20 fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui, ó, edificados, está falando da igreja, vocês foram edificados pelo fundamento, ou seja, pelo ensino dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo se tornou a pedra angular. E nós vimos que essa pedra que foi rejeitada pelos construtores veio a ser a principal pedra angular da construção do reino de Deus aqui na terra. Aí o versículo 24 do Salmo 118 diz para todos nós: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então o nosso regozijo, amado, não quer dizer aqui, ó, hoje é o domingo, é o dia que o Senhor fez, vamos nos regozijar. Não, a nossa alegria, ela ultrapassa séculos e mais séculos, porque foi desde que o Senhor Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Desde que o Senhor Jesus, sendo rejeitado lá, inaugurou o reino de Deus aqui na terra e proclamou a sua mensagem para ser anunciada pelos seus seguidores, até os confins da terra. Então, desde que foi inaugurado o reino de Deus, o povo de Deus é convocado a obedecer o que está em 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Glória a Deus. Pastor, eu estou cheio de problema, eu estou assim tão triste. Olha para dentro de você. Não olha o exterior, não. Não olha o problema. Não olha a situação. Não olha a circunstância. Meu Deus. Você imagina a igreja primitiva olhando para a situação. Estamos ameaçados, estamos sendo perseguidos, né? E agora, o que a gente vai fazer? Você imagina eles assim? Eles ficaram assim? Eles proclamaram a mensagem. Aleluia. Então, ao invés de você olhar situações, olhar circunstâncias, saiba que dentro de você está plantada, está semeada, pela palavra de Deus, está semeado lá dentro de você o motivo de você se regozijar. Então, quando qualquer coisa quiser mexer com a tua fé, entristecer você, abalar você, Senhor, eu me regozijo no Senhor, na tua presença. O que é que diz Efésios 6,10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vê que a mensagem está falando para você não ter motivo nenhum de esfriar na fé. Pelo contrário, você ter todo motivo para cada vez estar mais firme, cada vez estar mais forte, cada vez mais constante, cada vez mais abundante na obra de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 54 e 55, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, está todo aqui um motivo para você se regozijar. Quem quer se regozijar, dê um glória a Deus. Você já sabe o que fazer, né? O regozijo está dentro de você. Está dentro de você, irmão. O regozijo está dentro de você, dentro do seu coração. O regozijo é a palavra. O regozijo é o reino de Deus em nós. O regozijo é a mensagem da cruz. O regozijo é a vitória do nosso Salvador. O regozijo é a vitória da nossa justificação. O regozijo é a vitória da nossa salvação. O regozijo é que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do céu. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Diga amém a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.